Fala, Render People! Gente, hoje eu vou te ensinar a criar animações de alto impacto, alucinantes mesmo, utilizando inteligência artificial. Animações como essa aqui, ó, que você tá vendo aí agora na sua tela, mas não só essa cena, porque muita gente pediu pra eu abrir essa cena quando eu postei, essa outra aqui também, e essa terceira, olha só, são pessoas dentro de um render estático e que criou, né, esse movimento aí hiper realista. Mas eu quero ir além nesse vídeo. Além de mostrar essa técnica de onde eu empreguei para fazer esses três tipos de cena que são da mesma maneira de gerar essas animações, eu quero ir além, porque eu tive a oportunidade de fazer muitas outras animações utilizando inteligência artificial, dos vários testes que eu fiz, e os resultados foram esses outros que você tá vendo aí na sua tela. Então é possível realmente a gente pegar um frame, né, que a gente tem de um render estático que a gente fez de ArcViz, ou de uma arte, de uma criação sua, de um trabalho pessoal, e dar vida a eles, tá? Como todos esses exemplos que estão pulando aí na sua tela, eu vou sim te mostrar hoje dezenas de casos práticos com os prompts que eu utilizei, qual a ferramenta, como eu criei todas essas animações, tudo no vídeo de hoje. Então eu tenho certeza que ele vai ser muito útil aí pra gente, pra toda a nossa comunidade de ArcViz e pra você que tá me acompanhando aqui no canal, tá? Então bora pro vídeo de hoje! Galera, já nos primeiros minutos, quando eu postei essas animações aí, das pessoas interagindo com o nosso render ali, eu tive muita gente me pedindo: Ander, abre essa cena, qual foi a inteligência artificial que você utilizou? É inteligência artificial ou isso foi animado dentro do render? Porque realmente tá com uma qualidade tão alta que às vezes é até difícil a gente poder ver se aquilo ali é inteligência artificial mesmo ou se realmente foi animado, né? Isso é o mais legal, porque todas essas ferramentas de inteligência artificial estão chegando num nível que a gente realmente, enquanto artista 3D, consegue utilizar no nosso trabalho para uma entrega final para o nosso cliente, né? O contrário de quando começou lá, quando eu comecei a utilizar a inteligência artificial há 3 anos atrás, ainda era uma coisa muito crua, mas hoje já é possível utilizar totalmente dentro do workflow. É o que eu faço dentro do meu estúdio e com os meus trabalhos, beleza? Se você foi uma dessas pessoas que quer saber como fazer esse tipo de animação, já deixa o seu like aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é novo aqui, só vamos combinar o seguinte: se esse vídeo for útil pra você, então lá no final você deixa o seu like também e também vai se inscrever nesse canal pra não perder nadinha, né? Dito isso, a ferramenta que eu utilizei, tá, de inteligência artificial pra criar essas animações é o Kling. O Kling AI, ele é poderoso para fazer várias coisas. Se a gente entrar aqui na página principal dele aqui, ó, vamos até vir aqui no Home. Até a gente vai ver que, nesse momento, quando eu tô gravando esse vídeo, o Kling 2.0 acabou de ser lançado, tá? Foi lançado ontem à tarde e eu já tô gravando esse vídeo justamente para você ter o que tem de mais atualizado hoje no mercado, tá? É o que eu sempre tento trazer aqui pro nosso canal, pra nossa comunidade de ArcViz, de arquitetos, de designers de interiores e de artistas 3D, né? Você vai ver vários exemplos e daí, quando a gente entra aqui no menu lateral, a gente vai ver que dá pra fazer imagens, a gente pode editar imagens, né? Ajustar algumas delas, criar vídeo, adicionar som, dá pra fazer muita coisa, tá? Mas hoje a gente vai focar então no quê? Nas animações, né? A partir de frames de renderings que a gente já vem fazendo, tá? E pra isso, basta clicar aqui, ó, em vídeo, e aqui nessa parte do vídeo, o que vai acontecer? A gente vai ter algumas opções, tá? Tem texto para vídeo, então você vai poder digitar um texto ali e vai sair um vídeo. Você pode usar imagem para o vídeo e multi-elementos também para você construir a sua cena. O que a gente vai focar aqui hoje é nesse imagem para vídeo, né? Porque a gente tem uma imagem estática e a gente quer construir uma animação a partir disso, tá? A gente tem algumas opções, inclusive aqui, ó, de usar as versões antigas do Kling, tá? Ah, mas por quê? Já eu vou chegar aqui e a gente vai ver que a gente vai precisar usar o Kling 1.6 para uma opção de uma animação que eu vou fazer aqui. Mas por enquanto, a 2.0, ela é o que tem de mais atualizado, mais consistente, tá? Bom, gente, e agora vamos criar uma animação já primeiro aqui. Eu vou te mostrar como é que a gente faz isso, tá? Basicamente, você tem que colocar aqui, ó, arrastar para cá o seu frame, né? E o frame que eu vou usar aqui agora é esse frame aqui, ó. Ele é um render estático, tá? É um render que eu fiz em 3D de um ambiente, coloquei uma pessoa ali em 3D e renderizei esse frame, tá? Agora, com ele renderizado, basta você fazer o upload aqui. Então eu vou pegar, inclusive vou arrastar direto do meu browser aqui, ó, e vou soltar aqui dentro, tá? Quando eu solto esse PNG aqui, que pode ser um JPEG, enfim, é uma imagem estática, né, um render que a gente fez, eu vou colar ele ali e ele tá subindo então aqui pra gente poder ter ele dentro da plataforma da inteligência artificial. E daí o que eu faço? Eu coloco um prompt aqui agora. Um prompt é o comando, né, que vai dizer para a inteligência artificial o que eu quero fazer com essa imagem. E daí eu vou te mostrar aqui alguns exemplos do que eu fiz
e do que você pode escrever enquanto prompt para poder ter esse tipo de resultado, tá? Eu não vou gerar de novo aqui porque eu já gerei, né? Mas basta você colocar o prompt e colocar gerar. Lembrando que no Kling 2.0 você vai gerar e vai custar aqui para você 100 créditos, tá? Dessa assinatura. Se você usar o Kling 1.6, ele custa apenas 35 créditos para fazer 5 segundos, tá? Você também pode tentar fazer 10 segundos, tentar não, fazer 10 segundos, né, de animação, que vai te custar o dobro, 70. E se você tiver no Kling 2.0, 10 segundos já vão te custar aqui 200 créditos. Ander, mas qual a diferença do Kling 1.6 pro 2.0? Olha, eu vou te falar a verdade que a grande maioria das animações que eu já postei e as que eu te mostrei aqui hoje no começo do vídeo, todas elas foram feitas com a Kling 1.6, na versão 1.6. Porém, às vezes eu tive que gerar uma, duas, três opções até ter um resultado consistente. Enquanto aqui na 2.0, pelos testes que eu fiz, de primeira já tem muita consistência. Então, com certeza, uma versão 2.0 de qualquer coisa é para vir com muita diferença de qualidade, de performance, enfim, de consistência, principalmente quando a gente está falando de inteligência artificial, tá? Mas você pode fazer os seus testes aí para descobrir qual modelo para você específico, de acordo com o que você precisa fazer, você pode fazer. Por exemplo, se você tiver uma câmera que está numa certa posição e precisa até, tipo assim, andar 10 metros para frente ou 3 metros para frente e vai utilizar 2 frames para criar uma animação, daí você pode utilizar a 1.6. Por quê? Porque não vai ter muita criação para fazer, ele só tem que ir do ponto A ao ponto B e você tá dando as duas imagens para ele enquanto referência. Então ele vai do ponto A ao ponto B, não tem muita criatividade para utilizar ali. Então a 1.6 é bem consistente já para fazer isso. E inclusive nesse momento que eu tô gravando agora, é a única que permite fazer isso, tá? Quando eu clico aqui em Start, eu botei o frame que começa. Se eu vier aqui em End, eu posso subir também o frame que eu quero terminar a minha animação. A maioria das animações que a gente faz em Archviz tem isso, né? Ah, eu tô indo daqui do ponto A, eu tenho que ficar perto do microfone, do ponto A até o ponto B, e isso faz com que o movimento seja constante, linear e tudo isso, né? Então a gente pode utilizar aqui. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a versão 2.0 nem permite eu adicionar aqui, ó, um frame final, tá? Então, para você poder saber também que quando você quiser utilizar 2 frames, e eu vou já te mostrar exemplos práticos também, para você ver imagens que eu já fiz, animações que eu já criei usando 2 frames, tá? Daí, no momento, você tem que usar a 1.6, beleza? Mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui agora essa animação aqui, ó. Então, como você viu, o que eu fiz foi subir o frame estático e lá no prompt eu escrevi "The woman dancing slowly with the girl in her arms". Então, basicamente é a mulher dançando lentamente com a menina nos seus braços. Foi só o que eu escrevi. Então, eu vejo que quanto mais sucinto eu for, as coisas tendem a funcionar um pouco melhor, tá? Agora, obviamente, se você quiser que muitas coisas aconteçam, você vai ter que ir completando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você quisesse nessa animação que ainda a cortina balançasse com o vento mais, porque ela até tá balançando um pouquinho ali, mas se você quisesse que balançasse mais, você ainda poderia adicionar, né? The curtain blowing with the wind coming from the window. Alguma coisa nesse sentido, e daí fazer os testes que você precisa para ir adicionando coisas que você gostaria. Lembrando sempre que temos mais uma outra coisa, existem prompts negativos aqui então. Então, além de colocar aquilo que você gostaria que acontecesse, você pode colocar o que você não gostaria que acontecesse, tá? Então tem algumas opções que você pode realmente utilizar prompts negativos de coisas que você não quer que aconteçam para sua animação ficar ainda mais realista ou conforme a direção de animação que você quer fazer, beleza? Então esse aqui foi um exemplo e o prompt foi exatamente esse. Vamos lá, eu vou seguir nessa mesma linha das pessoas animando e depois eu vou mostrar todo o restante de coisas que eu já fiz, tá? Uma outra animação que eu fiz, que muita gente perguntou, foi essa aqui, ó. Essa aqui é uma cena que eu adorei fazer, que chama nostalgia, né, dos anos 80, e tudo que tá aqui também foi renderizado, inclusive esse primeiro frame, obviamente, né, dessa mulher em pé aqui, ela é um bloco em 3D, aonde eu adicionei ela ali, renderizei esse frame, e daí o que aconteceu? Eu queria que ela sentasse, né, nessa cadeira e gerasse então essa animação. E o prompt que eu coloquei foi esse, ó. The woman sits on the chair very comfortable. Então, a mulher se senta na cadeira de uma maneira bem confortável. E foi isso que o Kling me entregou, gente. É muito incrível ver o quanto essas ferramentas hoje de inteligência artificial precisam ser adicionadas no nosso workflow. A gente precisa ter olhos para isso, a gente precisa enxergar isso como uma ferramenta muito importante para ser adicionada no nosso trabalho. Eu venho fazendo isso há alguns anos, a gente tem comercializado várias animações que a gente tem
muita coisa feita com inteligência artificial e isso não tem sido um problema para mim. Eu vejo como a utilização dessas ferramentas como algo poderoso para a gente trazer para o nosso workflow e deixar nós, artistas 3D, com mais habilidades, aumento na nossa qualidade, mais eficiência, inclusive de prazo, e podendo cobrar até mais, porque a gente está trazendo mais qualidade numa velocidade maior, a gente consegue até cobrar mais, tá? É isso que a gente tem feito aqui todos os dias aqui no estúdio. Vamos lá, outra opção que muita gente me pediu é esse aqui, ó. O homem voltando pra casa. Olha só. Gente, ele tá pisando em todos os degraus. Olha só como ele passa por trás das árvores, dos galhos, das folhinhas. Tudo recortado. As sombras que aparecem ali, ó, na calçada, com o pé dele, com tudo mais. E olha só, o prompt que eu coloquei foi: Man climbs the stairs. Wind. Ó, eu escrevi wind. Nem escrevi com D, ele já entendeu. Wind on the plants and vegetation. Tá? Tem um leve ali. Talvez não tem tanto, porque eu escrevi errado. Se eu tivesse escrito melhor, talvez teria mais vento ali. And water falls from the faucet the bathtub. O que tá escrito aqui? Que o homem tá subindo as escadas, né? Eu quero um pouco de vento nas plantas e na vegetação. E a água cai da torneira da banheira. E tá vendo ali, ó, que tem uma aguinha caindo, ó. Tique, 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 tique. Tá enchendo a banheira, tá? Então tem até isso que foi adicionado. Como eu disse, você pode ir por elementos. Eu quero que o homem faça isso. Eu quero que a vegetação faça isso. Eu quero que as folhinhas façam isso. Daí você vai podendo adicionar comandos, né? Que são prompts, que é a maneira que a gente se comunica com a inteligência artificial para poder ter resultados como esse aqui. E o que eu achei muito incrível nessa animação foi que realmente o homem aqui em 3D, ó, ele passou por detrás das plantas e foi totalmente recortado, gente. Isso aqui é só um render estático, não tem alfa para recortar, não tem nada disso. Ele fez tudo isso automaticamente e eu realmente fico até assustado com o poder disso aqui. Quando que a gente poderia imaginar que a gente cria animações tão perfeitas utilizando somente inteligência artificial a partir de um frame estático? Imagina o quanto que se economiza de tempo para se criar uma animação de alta qualidade como essa e de renderização, da quantidade de frames que seria necessário renderizar em alta para poder ter uma animação, né? Então, geralmente a gente renderiza entre 24 e 30 frames para ter 1 segundo de animação. Aqui são 5 segundos, então, sei lá, 120 frames, se a gente fosse utilizar 24 frames, para poder ter uma animação de 5 segundos. Mas vamos lá, eu tenho certeza que você quer ver as outras animações, né? E eu vou mostrar aqui uma por uma agora, e vou mostrar o que as coisas que eu achei mais incríveis aqui, tá? Uma delas foi esse time-lapsing aqui, ó. Então esse é um outro projeto que eu fiz, chama Coca-Cola Building, que inclusive eu acho que muita gente me pediu para abrir a cena. Se você é uma dessas pessoas, comenta aqui, ó, abre a cena under, que eu quero saber se você... Porque daí eu faço um vídeo abrindo essa cena e mostrando como eu fiz essa cena em 3D. Porque você pode ver que isso aqui é um frame estático, é um render. Tudo que tá aqui é em 3D, tá, gente? Tudo que tá aqui é em 3D. Inclusive essas luzes que estão aí, ó. Essas luzes, esses rastros de luzes são em 3D também, tá? Então eu posso fazer depois um abre a cena específico sobre isso. Mas basicamente eu coloquei esse frame e disse o seguinte, ó. City Time-Lapse. Cinematographic Cine Camera Movement Ahead. Flash Lights Flare. Então, basicamente, eu tinha pedido, inclusive, para ele mover a câmera para frente, mas ele não fez, tá? Por isso que eu digo que esse aqui foi feito com Kling 1.6, tá escrito aqui, ó, no Professional Mode. E daí tem que fazer 1, 2, 3 tentativas, 4, até ficar alguma coisa bem legal. Talvez eu tenha que refazer agora no 2.0 para ver se ele vai entender que essa câmera tem que ir para frente. Mas eu já adorei o resultado, mesmo com a câmera parada, que inclusive faz muito mais sentido, né? Porque quando a gente tá fazendo um time-lapse, a gente não mexe a câmera. A câmera geralmente fica paradinha justamente para poder captar esse movimento das coisas e não da câmera, né? Então faz todo sentido ele não ter movido a câmera. Mas olha só que bacana, o time-lapse ele fez como se o trânsito estivesse passando, as luzes dos carros. Ele até animou as telas que tinham nos prédios. Olha só, ele adicionou como se fosse filmes passando, né, de ads, enfim, de propaganda. O céu também, ó, as nuvens, ele fez passando esse time-lapse. Isso eu achei outra coisa que achei incrível, tá? Então, basicamente, subi um frame e o prompt foi esse. Vamos ver mais alguns? A gente já viu aqui os das 3 pessoas. Eu vou usar agora esse exemplo aqui, ó, porque nesse exemplo em específico, eu usei 2 frames, tá vendo, ó? Tem o frame 1
e o frame 2. Gente, essa cena aqui eu ensinei ela num evento meu, o último que eu fiz, totalmente gratuito, inclusive. Eu costumo fazer isso, tá? Eventos onde eu ensino cenas do completo zero. E essa aqui foi uma cena em 3D, né? Feita em 3D Studio Max no Corona e que muita gente fez. Eu até entreguei a modelagem, enfim, tudo pra ser feito e foi muito legal. E daí eu quis mostrar também como fazer essa animação. E eu usei o Kling também pra fazer. E olha só, o que eu utilizei aqui foram 2 frames, porque eu queria exatamente, tá? Olha só como é que ficou isso aqui, ó. Eu vou até clicar aqui no editar para você entender melhor. Se eu vier aqui em editar, ele vai subir exatamente o que eu fiz. E daí ele mostrou aqui, ó, o frame de começo, a câmera estava mais para trás e o sol estava vindo mais de trás da câmera. O frame final, eu animei, né, o HDRI para que ele tivesse mais inclinado. Animei não, eu só rotacionei. E coloquei a minha câmera mais pra frente. Então, basicamente, eu disse, ó, minha câmera eu quero que comece aqui nesse ponto, com o sol assim. E o último frame eu quero que a câmera já esteja nesse local, com o sol assado. E daí o que eu disse pra ele é, time-lapse, wind movement on the trees and vegetation, leaves on the ground, do not move. Eu coloquei que as folhas eu não queria que se movessem. Por quê? Porque eu tinha feito alguns testes antes e a câmera foi pra frente e as folhinhas ficavam meio que fritando assim em cima da calçada. E daí eu decidi dizer, ó, eu não quero que as folhinhas na calçada se mexam, né? Então, time-lapse, né? Movimento do vento nas árvores e na vegetação e as folhinhas no chão aí não se movem. E daí o resultado foi esse aqui, ó. A gente foi do ponto A ao ponto B e as folhas ficaram paradas. Gente, é muito legal e importante saber a maneira que você se comunica com a inteligência artificial, né? E uma das coisas que, inclusive, eu quero dizer aqui pra você é o seguinte, ó. Eu preparei uma super aula sobre inteligência artificial, porque aqui a gente tá falando de uma parte de um tipo de inteligência artificial, né? Mas eu ensino várias, eu acho que agora já são 17 que estão dentro aí do meu repertório, 17 inteligências artificiais, cada uma para uma coisa que é possível utilizar, e eu queria te mostrar isso, essa aula, essa super aula. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, para depois que terminar esse vídeo aqui, você acessar e assistir essa super aula, para você realmente entender o que é a inteligência artificial, como ela funciona e ver as diversas outras opções e maneiras que você pode trazer isso para dentro do seu workflow. Nessa super aula eu falo também a minha opinião sobre será que a gente vai ser substituído pela inteligência artificial, será que não? É uma super aula mesmo, um vídeo super importante, eu acho, para todo mundo que trabalha na nossa área. Então, clica no link aqui embaixo na descrição para você assistir essa super aula de inteligência artificial aplicada à arquitetura, design de interiores e para renderização de arquivis também, né? A nossa visualização, nossos 3D, o nosso render, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui que eu quero te mostrar mais opções. Olha só que bacana essa daqui, tá? Eu peguei também uma imagem estática e disse o seguinte, ó, Cinematographic Scene Camera Movement Ahead. Então, basicamente, né, uma câmera cinematográfica de um movimento de maneira cinematográfica vai para frente, tá? O sun goes down, então o sol vai se movendo para baixo. Na verdade, ele foi pro lado aqui, mas eu quis dizer que era para se pôr. E flare lights from the sun, God rays. Então, esses God rays, esses flare todo que você tá vendo aí, foi porque tá escrito aqui no prompt, tá? Então, ele criou uma animação aí muito cinematográfica, né? Tem só essa silhueta aqui do prédio e esses flares e esse movimento do céu realmente traz um sentimento muito bom, né? Muito bonito. É realmente cinematográfico. Vamos para mais exemplos? Quer ver mais exemplos? Eu quero saber se você está gostando até agora do que você viu aqui, dos prompts que eu coloquei. Se você vai aplicar isso aqui, já deixa um like aqui nesse vídeo. Comenta o que você está achando disso aqui tudo. Ou de algum vídeo que você queira que eu faça. Você quer que de repente eu fale sobre o que eu acho que isso aqui vai acontecer, qual é o futuro disso aqui tudo, para onde isso vai, comenta aqui, porque eu leio seus comentários, acho super importante para eu criar conteúdo também para você, para abastecer, né, essa nossa comunidade de coisas importantes que vão ajudar a gente enquanto artista 3D. Vamos lá. Esse aqui é outro, basicamente, onde eu disse um movimento, uma cena cinematográfica com o movimento das nuvens no céu e também vento na vegetação. Então tá aqui, ó, câmerazinha parada, criou isso aqui. Vamos para essa próxima. É a mesma coisa, Cinematographic Scene, Windy. Eu disse, ó, tá ventando. E daí ele gerou essa opção. Isso aqui é uma outra coisa que eu fiz, que também é um frame. Tudo que você tá vendo aqui, gente,
eu fiz a partir de um render, tá? Então eu sempre fui um artista que sempre gostou de trazer o máximo de realismo para cenas dentro do 3D. Né? Hoje a gente já tem a oportunidade de utilizar outras ferramentas, né, como inteligência artificial, para trazer ainda mais riquezas de detalhes, né? E eu tenho utilizado isso também no workflow e aqui no meu estúdio, e falo sobre isso nessa super aula, se você quiser aprender outros inteligências artificiais também. Mas o que eu quero dizer é que justamente todos esses frames que você pode ver, eles são super realistas já, né? Então a gente já tem uma entrada para a inteligência artificial de maneira super realista. Isso é importante, você dominar realmente os fundamentos de criar um render brabo, para que o seu portfólio matador tenha um ponto de partida muito especial, né? Que você use suas habilidades para poder criar algo incrível e daí então utilizar a inteligência artificial para ela somar no seu trabalho, né? Então isso é muito importante dizer também. Isso aqui é uma imagem em 3D que eu fiz. Essa pessoa em 3D, eu usei uma técnica onde eu coloco uma pessoa 2D num plane, né, texturizado com alpha, cortei tudo certinho e foi renderizado direto no 3D. E daí eu pedi para aqui, ó, a mulher da limpeza com um movimento cinematográfico. Basicamente foi isso. Isso aqui é muito legal. Olha só que eu adoro essa cena, porque é uma cena que inclusive está num dos quadros que fica aqui no meu escritório aqui, ó. E é de uma cena que inclusive ela ganhou destaque dentro da comunidade alguns anos atrás. E olha só, eu coloquei aqui, ó, cinematographic movement, wind movement on the hair, girl sadness on the face looking directly to the camera always, wind on the grasses and the trees, flashing lights on the background. Basicamente, né, um movimento cinematográfico, o vento sopra no cabelo da menina, ela tem um olhar triste e o olhar dela não se desvia da câmera em momento algum. Eu quero que ela ficasse olhando para a câmera, sabe? Para quem tá filmando, né? Tem vento também na vegetação e nas árvores, né? E eu coloquei que queria uns flashing lights, né? Eu pensei que ia piscar algumas luzes daquelas lá atrás, mas ele acabou não piscando. Ou seja, nem tudo que a gente coloca para inteligência artificial também ela faz. Mas, às vezes, você pode incrementar, né? Eu quero que as luzes pisquem, aquela luz da direita, que o flare se apague. Se você colocar mais informações, ela pode chegar no resultado que você quer. Então, a inteligência artificial também tem isso um pouco, né? Tentativa e erro, só que você precisa seguir um padrão. Inclusive, eu desenvolvi um método para conversar com a inteligência artificial e ter resultados extremos, né? Que é o método que eu chamo de CMA. É muito importante, porque isso gera consistência, tá? E tudo isso eu explico nessa super aula que tá aqui embaixo também para você ver, tá? Vamos aqui mais exemplos, porque nós temos bastante coisa para ver aqui hoje. Eu quero mostrar todos os prompts e os resultados de coisas que eu fiz. Essa aqui é aquela cena lá que a mulher sentou na cadeira lá, lembra antes? Então, olha só, eu só queria que fosse um movimento cinematográfico, né? Adicionar um grãozinho para ficar essa coisa meio antiga também, né? E efeitos de flare na luz. E olha só que incrível. Ele fez realmente só um shake aqui na câmera. Esse flare aqui que foi sendo adicionado aqui, ó, no efeito ficou super cinematográfico. Tá, esse foi o prompt que eu usei. Aqui tá um outro exemplo que eu achei muito massa fazer, que foi o seguinte, ó. Eu peguei 2 frames, tá, ó. Então vamos lá. Um frame com um render de dia, com o sol mesmo, né, um sunny day. E depois um outro frame com o céu nublado, tá, e as luzes acesas. E de novo, eu coloquei o primeiro frame é o último frame é esse, tá? E disse, eu quero um movimento cinematográfico e vento na vegetação, basicamente isso, e nas árvores. E olha que massa, ele trouxe o fog que tinha nesse nublado, ele inclusive fez o sol meio que saindo, olha só, ele fez um time-lapse do sol para meio que vir essa nuvem, essa névoa toda encobrir e o resultado chegar naquele último frame, que é esse nublado aqui. Então eu acho isso outra coisa. Enfim, gente, você tem que usar a criatividade também, né, o seu senso artístico, para poder desenvolver coisas incríveis utilizando a inteligência artificial. Eu acho que esse é o método que você precisa aprender. Uma vez ele desvendado, você desbloqueia muita coisa de possibilidades para fazer. Outro que eu usei 2 frames. E olha que interessante, eu usei o último frame aqui, ó. O último frame é esse, é um render também que eu fiz. E eu queria que ele ficasse assim, com esse fog aqui, bem esse clima mesmo, pra gente ver só a silhueta de todas as pessoas, né? Esse efeito de luz, da iluminação dessa torre, restaurante. E o primeiro frame, gente, é um toon. Ou seja, é um clay render da mesma cena. E eu me propus aqui, tipo assim, cara, vamos ver como é que fica sair de um clay
para ir para um render. Como é que isso aqui vai se sair? E o resultado foi esse. Simplesmente saiu uma fumaça de tudo que é lugar e encheu a cena. Eu achei isso super legal, porque também serve para criar esse tipo de vídeo viral, inclusive, para ser postado nas redes sociais, ou para, enfim, para explorar mesmo as possibilidades do que dá para fazer utilizando a inteligência artificial. Olha só, tem um outro aqui que eu usei só o último frame e disse um movimento cinematográfico da câmera indo para frente, né? As pessoas conversando uma com as outras e também fog crossing the scene, que o fog cruzasse a cena, mas no fim não se mexeu. É basicamente isso. Mas tem aqui, ó. Se a gente for olhar aqui de perto, a gente tem um fogzinho meio que em câmera lenta se movendo. Isso foi muito legal. E as pessoas estão ali, umas conversando entre elas, outras caminhando. E, poxa, imagina animar todas essas pessoas, né? Ter isso aqui tudo renderizado, então eu achei super incrível. Um outro exemplo de 2 frames, um toon e um render final. E daí eu escrevi white paint washed out, né? A pintura branca é lavada, movimento na água do lago, tá? E também movimento de vento nos pinheiros. E foi isso que aconteceu. Vamos lá. Esse aqui eu acho muito legal também, que eu coloquei 2 frames, tá? Um com um tipo de iluminação. Vou até dar Quando eu falo 2 frames, você sabe lá que lá no Kling, né, a gente coloca só um frame e diz o que quer que aconteça, ou 2 frames apenas, ou 2 frames e ainda pode completar com prompt, né? Então eu usei uma imagem nublada, overcast, como a gente chama, esse mood overcast aqui, e o último frame eu usei esse aqui com o sol contra, com esses God Rays aqui, esse flare todo do sol, e fiquei imaginando como é que ele vai resolver isso para o sol aparecer. E olha só que bonito que ficou. Ficou um time-lapse com as nuvens saindo e ficou muito realista. Todos esses... Olha só, no lago, olha só, a graminha se movendo como no efeito de time-lapse, né? Não ficou tipo natural, porque o tempo tá passando, então ele consegue compreender tudo isso. Eu achei isso incrível, tá aqui, ó. Os flarezinhos, né, do sol que tá se movendo lá, ele reflete aqui na água também. Então é incrível como tudo tá interligado quando você pede para alguma coisa para ser feito. Esse aqui é um outro que eu usei só o último frame e falei Cinematographic Camera Movement, né, um movimento de câmera cinematográfico. Eu quero que a água tenha movimento de água no lago, eu quero que tenha movimento de vento, e eu quero um time-lapse do Sun com God Rays. Então ele não fez meio que um time-lapse, mas é isso que é engraçado. Às vezes a inteligência artificial te surpreende com alguma coisa, tipo, pô, não é o que eu pedi, mas ficou bom. E ficou muito bom, porque isso aqui não tem como não dizer que isso aqui não é uma filmagem, gente. Não tem como dizer que isso aqui não é real. Então a gente tem um input, né, obviamente muito realista, que foi um render utilizando os 7 pilares de ouro para fazer um render brabo, onde eu ensino no meu treinamento. Para você sempre, todas as vezes, chegar num render brabo, num render realista, num render vendedor, um render super realista. Só que depois a inteligência artificial me surpreendeu positivamente trazendo isso. E daí a gente tem detalhes de câmera aqui, né? Ó, eu coloquei Slow Cinematographic Camera Movement. Então, né, um movimento cinematográfico lento. Então, olha que bacana, ele deu uma passeadinha leve aí por esse projeto de interiores. E tudo isso, gente, eu acho o máximo. Olha só, esse aqui, ó, a câmera se move lentamente para frente, enquanto tem movimento de vento na vegetação e também movimento de água aqui na piscina. Aqui não é uma piscina, é um espelho d'água, mas ele não entende isso, então em espelho d'água eu botei piscina, que valeu a mesma coisa. E eu achei muito bacana, porque inclusive o andar dele parece que eu tô andando meio que com uma câmera na mão. É muita coisa bacana. Só com essa ferramenta do Kling, e eu espero de verdade que isso aqui tenha sido produtivo para você. Eu tenho certeza que você vai querer meter a mão na massa e já começar a utilizar essa ferramenta. Eu espero que você tenha gostado. O meu objetivo aqui é trazer cada vez mais conhecimento para a nossa comunidade de arquivis. Eu faço isso gratuitamente, né, com os vídeos que tem aqui. A única coisa que eu te peço é para se inscrever nesse canal, deixar o seu like em cada conteúdo que te ajuda, porque isso me ajuda também, ajuda o Off 3D Academy, né, a nossa escola que já está em mais de 110 países, com mais de 9 mil alunos. Eu acho que a gente sempre fala mais de 8 mil alunos, mas eu acho que nós já estamos chegando em 9 mil alunos no momento que eu estou gravando esse vídeo, e realmente é um privilégio poder ter tantos alunos ao redor do mundo. E se você é meu aluno, manda um soquinho aqui nos comentários, que eu quero saber quantos alunos temos ativos na nossa comunidade aqui vendo esse vídeo de hoje. Inclusive é o seguinte, ó, o meu treinamento todo dia, já faço aqui um spoiler para os nossos alunos, tá? Tá saindo aulas
quentíssimas, novíssimas sobre o Kling AI lá dentro da plataforma. Novas aulas para poder completar, né? Porque a gente tá sempre atualizando todos os nossos treinamentos. Mas, de novo, eu só espero que você utilize isso aqui a seu favor para ser mais eficiente, pra trazer mais qualidade, para criar trabalhos incríveis, para desenvolver o seu portfólio e poder, no fim, ganhar muito bem e viver através da renderização de arquitetura, que é isso que todos nós artistas queremos, né? E isso é totalmente possível quando você tem um método a seguir, quando você tem realmente a ferramenta certa na mão e sabe como utilizar isso, atacando nos nichos que realmente são lucrativos. Eu ensino tudo isso aqui nesse canal e sem mais delongas, eu só vou te dizer para assistir a super aula de inteligência artificial, porque se isso aqui te ajudou, tu não tem ideia do que essa super aula vai te trazer de informação, tá? Então, esteja antenado, esteja na frente, esteja no presente, porque a inteligência artificial é algo do agora. Quem não estiver utilizando já está para trás, beleza? E é isso aí, é como eu sempre digo, né? Nenhum computador é melhor do que um ser humano com um computador na mão, tá? Vamos lá, até o próximo vídeo e dá-lhe render.